Hello, alunos do sexto ano! Vamos para a nossa atividade de inglês da semana. Peguem o caderno, pulem uma linha onde vocês pararam, coloquem a data de hoje. Coloquem também o assunto. O assunto dessa semana é There is no place like home. Não há lugar como o lar. É um novo assunto que nós vamos estudar. Então, aqui vão as orientações para vocês. Não há necessidade de vocês copiarem. Prestem bem atenção. Esse assunto que nós vamos estudar está no livro didático do sexto ano, na página 72. Então, se vocês pegarem o livro de vocês de inglês, lá na página 72, tem a unidade 4, com esse título aqui da nossa atividade da semana. Então, sobre o que nós vamos estudar agora com essa unidade? Nós vamos aprender sobre lugares para morar, tipos de moradia e partes da casa. Então, depois que vocês colocaram o assunto no caderno, pulem uma linha e coloquem livro didático, página 74. Então, lá na página 74 do livro de vocês, tem essa imagem aqui, ó. Então, tem lá, observe as imagens e os pares de palavras a seguir. Então, nós temos aqui a imagem de um sítio, né, de um campo, de uma cidade, de uma casa e de um apartamento. Vamos ver o que nós vamos ter que fazer. Então, depois que colocaram livro didático, página 74, vocês coloquem. Letra A, de acordo com as palavras das imagens, daquelas 4 imagens que tem lá no livro de vocês, marque com um X onde você mora. Você mora no countryside, no campo, na cidade, house, casa ou apartment, apartamento. Então, depende de onde você mora, você faz um X aqui em cada uma das opções. Lógico que vocês vão ter 2 opções. Tem problema. Quais as vantagens e desvantagens de morar em cada um dos lugares representados pela imagem? Então, aqui vocês vão escrever assim, ó. Por exemplo, countryside, campo, né? Que é o campo. Então, escrevam vantagens. Quais são as vantagens de morar no campo? O silêncio, a tranquilidade, o ar fresco. Quais as desvantagens? É mais isolado, né? Longe do comércio. Cada um tem a sua opinião. Estou só dando um exemplo para vocês. Na cidade, quais as vantagens da cidade? Da city. Aí vocês colocam vantagens. Mais próximo das pessoas, mais próximo do comércio. E as desvantagens, às vezes o barulho, muitas cidades têm poluição. Depois, house, casa, aí vocês colocam também. E por fim, apartment. Então, cada um coloca. Tem resposta certa aqui? Não, cada um vai responder de acordo com a sua opinião. Cada um tem a sua ideia, tem a sua opinião sobre esses tipos de lugares para morar. Depois que vocês responderam A e a B, vocês pulem uma linha e escrevam tipos de moradia, livro didático, página 77. Então, lá na página 77 do livro de vocês, tem esses 4 tipos aqui de moradias. É um pouco diferente para nós do que nós estamos acostumados, mas também são moradias, são lugares que as pessoas têm o hábito de morar. Pulem uma linha e responda. Em que regiões do mundo você espera ver essas construções? Então, aquela casinha de sapê. Onde que você costuma ver? Nos sítios, lugares isolados, aquelas tendas, né? A gente vê muito nos filmes, né?
Normalmente são tendas de índios. O farol, onde você costuma ver o farol? Perto do litoral. E, por fim, o iglu. Onde que é comum você ver o iglu? Depois responda. Algumas dessas 4 aqui, ela pode ser encontrada no Brasil? Das 4 moradias que você viu lá na página 77, tem algumas que podem ser encontradas? Se sim, quais? Então, você responda. Algumas delas podem ser encontradas no Brasil? Sim ou não? Se você respondeu sim, quais delas que você acha que pode ser encontrada no Brasil? E na letra B, para que tipo de clima cada uma dessas construções parece ser mais apropriadas? Então, tem umas que é mais fácil, né, você identificar frio, calor, regiões mais quentes, mais frias. Então, aí cada um também vai colocar a sua ideia. Acabou de responder esses daí? Pulem uma linha e escrevam um livro didático, página 78, Types of House. Então, lá no livro didático, na página 78, tem este quadro aqui. E este quadro aqui vai falar sobre aqueles 4 tipos de moradia que nós vimos na imagem lá da página 77. Então, não é preciso copiar, só copia aqui, ó, livro didático, página 78, Types of House. O que é Types of House? Types of House são tipos de moradia, tipos de casa, certo? Então, aqui eu coloquei a tradução para vocês. Não precisa copiar. Essa tradução, ela vai servir de orientação para vocês fazerem a atividade. Não tem necessidade de copiar. Então, a primeira moradia que nós vamos ver é sobre o iglu. O que são iglu? São casas em forma de cúpula feita de gelo. Cúpula porque ela tem aquela forma assim. Em lugares onde a temperatura é abaixo de 0 durante a maior parte do ano, então o iglu é um tipo de casa ideal. Para construir o iglu, primeiro você corte blocos de gelo em formas particulares. Depois você pode empilhá-los, muitos como tijolos, para criar uma cúpula. Depois, próxima moradia é a tenda indígena. Uma tenda indígena é um tipo de tenda. A tenda, porque ela tem esse formato assim. Tradicionalmente, tendas indígenas eram usadas em certas tribos de nativos americanos. Tendas indígenas eram feitas de material leve e então era fácil de transportar e ideal para grupos nômades. O que são pessoas nômades? São aquelas que de tempo em tempo mudam o lugar onde mora. Moram num determinado tempo, ficam ali, plantam, colhem, depois vão para outra região, moram mais um tempo ali e assim por diante. Elas não têm moradia fixa. Isso significa sobre grupo nômade. Depois, naquelas imagens também, nós temos uma casa de sapê. A casa de sapê, ela é feita de argila, geralmente construídas em lugares onde o solo consiste em muita argila. Por exemplo, no sudoeste dos Estados Unidos, é comum para as tribos nativas construir suas casas de sapê. Os telhados da casa de sapê são geralmente planos, porque é raridade chover nessas regiões. Olha aqui, é uma característica do lugar onde são construídas essas casas. Como chove muito pouco, então é possível ter uma moradia dessa daqui, de casa de sapê. Também, turma, lá nós temos o farol. O farol é um tipo de casa muito útil, porque tem 2 propósitos. Um, porque ela serve para alguém morar, serve de uma moradia. E também
para auxiliar os marinheiros, né? Porque apresenta uma luz grande que indica onde o litoral começa. Então, o farol ele é como um guia para os marinheiros. Então, essa explicação, essa é uma tradução do que vocês têm lá no livro didático sobre os tipos de moradia, e essa tradução vai ajudar vocês a fazerem a próxima atividade. Então, vocês coloquem aí, livro didático, página 79. Lá no livro didático, na página 79, vocês têm esse exercício aqui, ó. Então, esse exercício quer que vocês façam uma atividade falando sobre os tipos de moradia, os tipos de types of houses. Então, eles pedem para vocês seguirem esse exemplo aqui, né? O ambiente, onde é construída a casa, o nome da casa, o estilo e o material. Só que eu passei para vocês da seguinte forma, eu passei assim porque vai ser mais fácil para vocês. Então, vocês colocam o título, né, da atividade que vocês vão fazer e vocês vão responder em português. Então, olhem na tradução para vocês conseguirem fazer. Então, aqui o name, o nome é da moradia. Environment é o ambiente onde pode ser construída essa moradia. Style é o estilo e o material com que você faz. Então, primeiro já foi posto aqui um exemplo para vocês, ó, o iglu. O iglu, qual é o ambiente que pode ser construído o iglu? Abaixo de 0. Como é o estilo? O estilo em forma de cúpula. Qual é o material que se constrói iglu? É feito de gelo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode pedir, né? Pode deixar recado para mim, que eu ajudo vocês. Mas lá no texto, na tradução, que eu acabei de ler para vocês, tem todas as referências para vocês colocarem aqui. Então, já fez o iglu. Por exemplo, a próxima você faz a tenda indígena. Qual é o ambiente? Nós vimos que o ambiente costuma ser um ambiente mais calor, né? Mais seco. Ou também você pode colocar aqui o sudoeste americano, que é onde fala que tinha muita tenda indígena. Qual que é o estilo? Bom, a tenda, ela fala que tem uma forma de tenda. Qual a forma de tenda? É aquela forma de cabana, né? Que a gente diz. E o material? Lá está escrito, é o material leve. E assim vocês fazem com a casinha de sapê e com o farol. O farol não explica de que material ele é feito lá, mas a gente sabe que ele é feito de tijolos, né? E que forma ele tem, né? Ele tem uma forma de torre. Então, é bem fácil de vocês fazerem a atividade, de vocês realizarem, mas, turma, se vocês tiverem dúvida, não tem problema, tá bom? Prestem bem atenção que não é tudo que é para copiar, somente onde está escrito, faça no caderno ou copie no caderno, tá bom? Sempre colocando o livro didático, o número da página, como uma referência para vocês em relação ao livro, tá bom? Então, boa atividade a todos. Qualquer dúvida pode chamar, não tem problema nenhum. Até a próxima semana. Bye, bye.